Bom, gente, vamos lá então resolver esse exercício, né? Determinar a dimensão da curva de Koch e mostrar que ela é dada por este valor aqui, 1,262 ou log de 4 na base 3, tá? Como a gente faz isso? Vamos então desenhar aqui o lado, né, do fractal. Ó. Lembre-se que a curva de Koch era o quê? Você tem uma linha reta, né? Perdão pela tortuosidade aqui da minha linha, né? Suponha que isso seja uma linha reta, um segmento de reta. Você vai pegar a parte central aqui, né? Dividir o segmento em três partes, tirar a parte central, né? E construir aqui em cima um triângulo, né? Só que você vai eliminar aqui a parte central, né? Essa parte aqui você vai jogar fora. É isso? Opa, acabou apagando mais do que eu queria, tudo bem. Eu completo aqui. Então, esse aqui é o passo, né? Que a gente tem que fazer a cada vez. Depois, eu vou repetir o mesmo processo aqui, né? Em cada um dos 4 segmentos que eu obtive. Retirar a parte central, construir ali em cima, perdão pelo meu desenho mal feito. Mas acho que dá para entender. Eu coloco ali mais triângulozinhos. Então, eu tenho que fazer a contabilidade, né? De quantos segmentos eu tenho que retirar, quantos eu coloco, como vai aumentando o comprimento do segmento e como eu vou enfiando caixas ali, né? Como eu vou colocando as caixas que vão recobrir a figura inteira. Então eu vou fazer um processo de limite, tá? De levar ao limite. Então deixa eu apagar isso aqui tudo para começar de novo. E aí eu vou fazer o desenho separadamente para a gente fazer a contabilidade de forma mais fácil, tá? Então vamos lá, né? Eu vou começar desenhando então o primeiro passo, né? Eu tenho aqui e aí eu vou colocar as caixas. Eu tenho aqui uma caixa, vamos chamar isso aqui de caixa, né? Outra caixa aqui e outra caixa aqui. Ou seja, né, as caixas na verdade são cada um dos segmentos que eu subdividi o segmento original, certo? Aqui tem um comprimento epsilon, né? Cada um deles tem um comprimento epsilon. Não é isso? E aí qual que é o valor de epsilon? Deixa eu colocar aqui uma tabela, ó. Epsilon e o n de epsilon, que é o número de caixas, né? Nesse primeiro passo, eu tenho qual é o valor de epsilon? Bom, o triângulo original, vou colocar aqui, ó, lado do triângulo original, quero dizer, né? Ou esse segmento de reta original. O lado do triângulo originalmente, né? Vamos dizer que era 1 metro, 1 centímetro, alguma coisa, alguma unidade, né? Uma unidade de comprimento. E aí eu subdividi isso em 3 partes, né? 1, 2, 3. Então, epsilon, no primeiro passo, é 1/3. Deixa eu colocar aqui até o passo n, né? O n, nesse primeiro passo, deixa eu colocar em vermelho para manter a coerência aqui, né? O primeiro passo, perdão, aqui eu tenho que escrever nzinho, que é o passo que eu estou usando na minha recursão. No primeiro passo, o epsilon é 1/3, né? E eu tenho 4 caixas, né? Vou escrever um pouco melhor aqui. 4. 1, 2, 3, 4. Tudo bem? Daí, eu vou para o segundo passo. O segundo passo, o que acontece? Eu tenho que colocar mais um triângulozinho em cada um desses 4 segmentos que eu tinha. Não é isso? E agora o meu epsilon vai ser isso aqui, ó. Né? Então agora, no segundo passo, ó, qual é o valor de epsilon? Bom, no primeiro passo eu dividi por 3, fiquei com 1/3.
No segundo passo, eu divido por 3 novamente. Então, divido por 3 duas vezes, né? 1 sobre 3 ao quadrado. Ou 1/9, né? E quantos segmentos eu tenho? Quantas caixas de tamanho epsilon eu tenho? Bom, eu tinha antes, né, um segmento único, logo no começo, né? Antes de começar. Eu obtive 4 no primeiro passo. E agora eu obtenho 4 em cada um dos 4, né? Então aqui eu vou ter 4 ao quadrado, né? Eu dividi cada um dos 4 em 4. Portanto, 4 ao quadrado. 16 caixas. Um tamanho menorzinho, de só 1/9, mas dá isso aí. E aí, bom, talvez já tenha ficado claro, né, o que acontece no passo 3, sem precisar, às vezes, nem desenhar, né? Vou desenhar aqui só para ficar mais evidente, em outra cor. Eu vou agora subdividir cada um deles em 4 de novo, né? Assim. Vou fazer só nesse aqui, mais um, mas fica claro o que acontece, né? Ó. Então, agora o tamanho, né, no passo 3, é dividir por 3 de novo. Então, 1 sobre 3 ao cubo. E quantas caixas eu fico? Bom, eu tinha 4 ao quadrado, 16, dividi cada um deles em 4. Né? Então, vai ficar 4 ao cubo. 4 ao cubo caixas. E aí, bom, fazendo aqui para um n genérico, né? Um passo n, cada caixa vai ter um tamanho de 1 sobre 3 elevado a n, e eu vou ter um total de 4 elevado a n caixas. Certo? Lembre agora da expressão, da fórmula para a dimensão de Hausdorff, que era essa aqui, ó. A dimensão de Hausdorff, dimensão do objeto, é dado pelo limite de epsilon tendendo a zero, né? O tamanho da caixa tende a zero, da relação aqui, ó, entre o logaritmo em qualquer base no número de caixas, então n em função de epsilon, né? Dividido pelo logaritmo de 1 sobre o tamanho da caixa. Bom, nessa minha estratégia aqui, o epsilon está tendendo a zero, tá, né? Ó, porque quando o n tende a infinito aqui, o denominador fica cada vez menor, então o epsilon tende a zero. Então está sendo obedecida essa relação na minha estratégia recursiva aqui, né? Então isso aqui é a mesma coisa, né, que fazer o limite de nzinho tendendo a infinito, né? Quando n tende a infinito, o epsilon tende a zero. Então tá equivalente. E aí qual é o n de epsilon? É o tamanho da caixa, né? É 4 elevado a n. E o epsilon, qual é? O epsilon é 1 sobre 3n. Então 1 sobre epsilon é 3 elevado a n, né? Então aqui embaixo eu vou ter o log de 3 elevado a n. Simplesmente isso. Aí eu posso usar o que eu conheço de logaritmos, né? Que vocês conhecem também. E só vou repetir essa primeira parte, né? Log de 4 elevado a n é n vezes log de 4. E embaixo a mesma coisa, né? N log de 3. E aí, nesse caso, é até mais fácil do que para linhas retas e para o quadrado que a gente viu no último vídeo, porque aqui o n já cancela. Tem o n em cima e embaixo, né? Portanto, isso daqui vai me fornecer... Não precisa nem fazer o limite aqui, né? Porque o n acabou cancelando. Vai me dar simplesmente log de 4 sobre log de 3. Isso, se você sabe os seus logaritmos, é igual ao log de 4 na base 3. Tá? Se você não lembra dessa passagem, né, mudança de base de logaritmos, não tem problema. Faz a conta aqui, ó, calcula o logaritmo de 4 na base 10, na base 2, na base e, a base que você quiser. Em cima e embaixo, log de 4 divide pelo log de 3. Seja qual for a base que você escolher, vai dar sempre o mesmo valor, que é esse aqui, ó, log de 4 na base 3. E isso, né, segundo lá o enunciado do exercício, é 1,262 aproximadamente, né, 1,262.
Então isso daqui aproximadamente igual 1,262. Certo, gente? Tá aí resolvido o exercício que está no slide aí da apresentação. Certo? Bom, fica como exercício vocês fazerem o segundo, né? Calcular a dimensão fractal do triângulo de Sierpinski, que vai dar aqui log de 3 na base 2, ou aproximadamente 1,585. Bom, como obter o triângulo de Sierpinski? Então, deixa eu voltar alguns passos aqui e mostrar para vocês novamente o triângulo de Sierpinski, que está lá no comecinho aqui, ó. Como é construído o triângulo de Sierpinski? Eu vou rodar este código Python aqui. Então vocês me aguardem aí um segundo. Deixa eu só abrir o código, tá? Tá aqui, ó. Então o triângulo de Sierpinski é construído da seguinte maneira: parte de um triângulo equilátero, retira o triângulo central. Ou seja, divide cada lado, né, acha o ponto médio de cada lado do triângulo, junta os três, forma um triângulo aqui invertido e remove esse triângulo. Aí você vai ficar com 3 triângulos como coloridos aqui que eu estou mostrando. Não precisa ser colorido, né? Colorido é só para ficar mais bonito, certo? Não precisa estar os triângulos coloridinhos ali, não. E aí o que você vai fazer? Fazer a coisa de forma recursiva. Então, ó, você retirou o triângulo central aqui, você ficou com essa parte colorida apenas. E aí de cada parte colorida você vai retirar o triângulo central, como está feito aqui, certo? E continua fazendo isso indefinidamente, ou seja, o número máximo aqui de recursões tende a infinito, tá? Obviamente que você tem que fazer isso apenas mentalmente, porque não tem como você fazer isso na prática, né? Então, isso é apenas uma idealização do que você pode fazer na prática, né? Mas já dá para ter uma boa ideia da cara desse fractal com 5, 6, 7 passos, né? Ó, essa aqui é a cara do triângulo de Sierpinski. É uma coisa bem, vamos dizer assim, etérea, né? Ele é quase que você não consegue enxergar quando você faz muitos passos, porque ele fica com poucos pontos, né? A maioria dos pontos você removeu. A maioria dos pontos do triângulo original você removeu, mas não todos, e dá para demonstrar isso, né? Se você fizer o limite, você vai ver que ele não some, ele tem alguma dimensão ali. E a dimensão dele é o que está lá no enunciado. Deixa eu terminar aqui que eu volto no enunciado. Tá? Então, com 9 recursões, ó, quase que você não enxerga mais o triângulo de Sierpinski, né? O fractal. Fica bem etéreo, bem poucos pontos. E a dimensão desse objeto, como diz aí no exercício, deixa eu voltar lá no slide correto, é 1,585. Ou seja, não é nenhuma linha, né? Não é nenhuma linha que teria dimensão 1 e nem um objeto bidimensional que tem dimensão 2. É uma coisa intermediária, que é uma coisa que, para mim, a primeira vez que eu aprendi sobre fractais, eu achei chocante, intrigante, mas faz sentido se você confia no Hausdorff, né? Ou na expressão da dimensão de Hausdorff. Essa expressão funciona para qualquer objeto bidimensional ou tridimensional, tá? Ou até de mais dimensões. Então, um quadrado, um cubo, a fórmula vai dar a dimensão 3, certo? Uma elipse vai dar a dimensão 2, um círculo dimensão 2, uma esfera vai dar a dimensão 3, e assim por diante. Qualquer desses objetos comuns que a gente está acostumado da geometria euclidiana, a fórmula do Hausdorff vai nos dar a dimensão que a gente espera que seja. 1, 2, 3 dimensões, etc. E aí, se você aplica isso para objetos fractais, você vai obter uma dimensão fracionária, né, ou fractal. E aí fica a pergunta no ar, né? Por que a fórmula do Hausdorff não seria válida nesse caso? Se ela é válida para qualquer outro objeto da geometria euclidiana. Então, é usada para medir a dimensão de fractais. Eles não são nem bidimensionais, nem
unidimensionais nem tridimensionais. Eles são uma coisa no meio, certo? Daí vem o nome de fractal, tá? Certo, pessoal? Acho que tá bom por esse vídeo, já falei bastante. E então, vocês façam o exercício 2 aqui, tá bom? Se não conseguir, vem falar comigo, mas não é difícil, é mesmo o processo para fazer da curva de Koch, tá bom? E é isso, tá? Até então na sequência, valeu, gente!